Senhor presidente, senhores senadores, senhores e senhoras que nos assistem e nos ouvem, como já foi dito ainda há pouco aqui na tribuna, há um consenso de que este ano, 2016, será marcado pela gravíssima crise econômica em curso. Esta grave crise econômica combina forte recessão com retorno da inflação, alta geral dos preços. É um cenário que, lamentavelmente, é agravado, senhor presidente, pela política de ajuste fiscal do governo, que foi comprovado com os números de decréscimo do PIB no último ano, de que o ajuste fiscal somente aprofundou a recessão. Esta política de ajuste fiscal do governo acaba atuando como fomentadora da crise. Asfixia ainda mais a economia, particularmente com a indecente taxa de juros que é praticada e que traz mais recessão para o país. Essa chamada tempestade perfeita, senhor presidente, se desenha com a ausência de clareza e de liderança política nacional para enfrentar o problema e no plano internacional com a desaceleração da China e consequente queda do preço de commodities, dos principais produtos, dos principais commodities de exportação do nosso país. Obviamente, uma recessão dessa natureza, uma crise dessa natureza que assola o país, é sentida de maneira muito mais forte no meu querido estado do Amapá. Pelas características do Amapá. O Amapá é uma unidade da federação periférica e altamente dependente. Vou dar alguns números sobre isso. No Amapá, quase 45% do seu produto interno bruto é gerado na administração pública. Dentre os estados da federação, é o estado da federação que tem a maior participação da administração pública na formação do seu produto interno bruto. Praticamente quase 70% da massa salarial vem da remuneração de servidores públicos. E 3/4 da receita do governo estadual é fruto de transferências da União. Por estas suas especificidades, obviamente, o que é um espirro na economia nacional, e neste caso concreto não tem sido um espirro, mas qualquer espirro na economia nacional é pneumonia pelas consequências que tem para a economia amapaense. Um conjunto de dados do último período, nos fornecido pela Federação do Comércio, indica isso. A pesquisa mensal do comércio varejista, aferida pelo IBGE, e cujos últimos resultados são de novembro de 2015, aponta para uma queda da receita nominal de vendas do Amapá de 20%. Isso se acumula com os péssimos dados obtidos em setembro e outubro, com recuos sucessivos de 12% e 14%, respectivamente. Assim, o desempenho do comércio varejista do Amapá é, de longe, o pior do país. O mesmo IBGE apurou o volume mensal de receitas nominal no setor de serviços, que repete a mesma performance desastrosa do comércio. Quedas sucessivas de venda, de 13% em setembro, 16% em outubro, 15% em novembro. Recuos muito superiores à média nacional, que nunca chegou a 1% naqueles meses. Com isso, a consequência direta é no emprego. O emprego formal recuou 5,5% no ano passado. Foram fechados no Amapá mais de 4.700 postos de trabalho, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, do Ministério do Trabalho. O destaque negativo principal é para os setores da mineração, comércio e construção civil.
A construção civil que no ano anterior, de 2014 e 2013, chegou a ser a propulsora do desenvolvimento da economia amapaense. Minhas senhoras, meus senhores, este quadro do Amapá exige esforços redobrados no meu estado para se enfrentar a crise, visto que a crise no Amapá, em decorrência da crise nacional, tem efeitos mais severos, tem consequências mais profundas na economia. Este quadro do Amapá exige que todas as lideranças políticas, empresariais do meu estado constituam o que estou propondo agora, um pacto pelo desenvolvimento do Amapá. Neste pacto, consigamos unificar todos no enfrentamento da crise e na retomada do desenvolvimento do Estado. Veja, ao mesmo tempo que temos uma crise com consequências profundas no meu Estado, senhor presidente, nós temos oportunidades que nenhuma outra unidade da Federação tem ou terá no próximo período para superar as crises. Essas oportunidades vou detalhar daqui a pouco. Neste momento, é fundamental que este pacto reúna o governo do Estado, a bancada federal, nós, os 3 senadores, os 8 deputados federais, a Assembleia Legislativa, o Poder Judiciário, o Ministério Público, as prefeituras, as câmaras de vereadores. É indispensável que deste pacto se incluam as entidades empresariais, como a Associação Comercial, a FEComércio, as entidades de apoio ao empreendedorismo, como SESI, SENAI e SEBRAE. É fundamental que as lideranças políticas, e aqui estou estendendo a mão para isso, esqueçam nesse momento dramático para o nosso Estado, de agravamento da crise, nesse momento dramático de aumento do desemprego, esqueçam as diferenças e se unam. Deste pacto tem que fazer parte a academia, por isso é necessária a participação da Universidade Federal do Amapá, da Universidade do Estado do Amapá, da Embrapa e do Instituto de Estudos e Pesquisas. Enfim, todos são convocados para estabelecer este pacto pelo desenvolvimento, pautado em 3 pontos básicos. O primeiro deles, e esta é a nossa grande vantagem em relação a outros estados da federação. Se em outros estados não têm alternativas concretas para a superação da crise, nós temos a vantagem de, no último mês de dezembro, ter sido assinado o decreto de regulamentação da Zona Franca Verde. Para isso, é indispensável que neste ano nós não percamos tempo na implementação das medidas necessárias à Zona Franca Verde. Segundo, um esforço total pela infraestrutura necessária para o desenvolvimento e para a própria implementação da Zona Franca. Terceiro, a superação dos gargalos que impedem o desenvolvimento econômico estatal. A Zona Franca Verde, senhor presidente, de Macapá e Santana, regulamentada em dezembro de 2015, em conjunto com as zonas francas de Tabatinga, Guajará-Mirim, Brasileia e Cruzeiro do Sul, lamentavelmente, somente 7 anos depois de sancionada, atualmente está em processo de normatização pela SUFRAMA e, como já disse, se constituirá em uma vantagem extraordinária de investimentos no Amapá. É um novo tipo de regime aduaneiro. Uma Zona Franca Verde está plenamente sintonizada com os objetivos do desenvolvimento sustentável. É um modelo econômico baseado em reduzida emissão de gases geradores de efeito estufa e focado para o desenvolvimento das vocações regionais. A Zona Franca Verde de Macapá e Santana assegurará às indústrias de transformação que nelas se instalarem diversos benefícios fiscais, particularmente do imposto sobre produtos industrializados.
O grande mérito reside no fato que haja preponderância de matérias-primas de origem regional provenientes dos segmentos animal, vegetal, mineral ou agro-silvopastoril. Esta vantagem também possibilitará uma revolução no setor primário em meu estado. Isso significa uma zona franca de novo tipo, voltada para o desenvolvimento dos arranjos produtivos locais, via verticalização da rica produção do Amapá, quase sempre explorada e vendida em estado primário, com reduzida agregação de valor e renda. Para que seja realidade a Zona Franca Verde, é fundamental que neste pacto, que proponho agora para os agentes políticos que já citei, é fundamental, em especial, que o governo do estado, os governos municipais de Macapá e Santana agilizem a concessão de incentivos nos tributos de sua competência. Aqui destaco a iniciativa já dialogada com o prefeito Clécio Luiz de Macapá, que até o próximo dia 20 de fevereiro apresentará um conjunto de incentivos tributários do município de Macapá para a instalação de investimentos e indústrias na área de Macapá e de Santana. É imprescindível que asseguremos a SUFRAMA, que eu espero também, dentro em breve, passe a se denominar senador Assir Gurcax, o senhor que vai ter Zona Franca Verde também em Rondônia. Comunico que apresentei hoje o projeto de lei número 12 do Senado, modificando a denominação da SUFRAMA para Superintendência das Zonas Francas da Amazônia. Obviamente, a SUFRAMA não pode, a partir da realidade do último dia 18 de dezembro, ser somente a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Já não era antes, devido às áreas de livre comércio existentes na Amazônia. E, em definitivo, não pode ser mais agora, visto que nós temos, além da Zona Franca Verde de Macapá e de Santana, teremos a de Guajará-Mirim, a de Tabatinga, a de Brasileia e a de Cruzeiro do Sul. Esse projeto eu espero que o quanto antes seja apreciado aqui pelo Senado e pela Câmara. É decisivo que esta regulamentação, e adianto o bom diálogo que tenho tratado com a doutora Rebeca Garcia, superintendente da SUFRAMA, essa regulamentação será decisiva para atrair futuros investidores. Nesse sentido, eu quero aqui destacar, mais uma vez, a boa vontade da doutora Rebeca Garcia, superintendente da SUFRAMA, em agilizar as normas regulamentadoras. E a disposição do ministro Armando Monteiro, do Desenvolvimento da Indústria e Comércio. Se não fosse Sua Excelência, a Zona Franca Verde não estaria regulamentada. E tive a grata satisfação desta semana de receber a informação que no próximo dia 3 de março, o ministro Armando Monteiro estará em nosso estado para coroar esse processo de instalação da Zona Franca Verde. O segundo ponto da pauta para o plano de nosso desenvolvimento é a necessidade de imediata melhoria de infraestrutura básica no Amapá. O Amapá ocupa o último lugar entre os estados brasileiros no ranking de infraestrutura. Temos um dos piores, se não o pior índice em saneamento básico. A nossa principal rodovia carece de 120 quilômetros de pavimentação no trecho norte e quase 400 no trecho sul. O Porto de Santana não consegue atender às necessidades da economia do estado. O aeroporto continua inadequado e a energia elétrica, se bem que superados os problemas de geração, permanece péssima pelas condições de transmissão e, particularmente, de distribuição. Nossa proposta aqui, senhor presidente, é nos unirmos para atacar de forma conjunta esses problemas básicos da infraestrutura produtiva do Amapá. Amanhã, dialogarei com o governador do estado sobre a estratégia em comum para enfrentarmos esses temas. Devemos alavancar recursos para aprimorar, em especial, o saneamento básico. Macapá tem ainda a menor rede de saneamento básico entre as capitais brasileiras, somente 8% de cobertura. Falou-se hoje muito da epidemia de Zika vírus. Pois bem, o principal problema do mosquito
e já foi comprovado pela Organização Mundial de Saúde, não é simplesmente combater o mosquito porque ele estará sobrevivendo em água limpa. O maior vetor de incentivo do mosquito é a água suja, é a ausência de saneamento básico. Não adianta falar em combate à epidemia de Zika vírus se não tiver por parte do governo federal um amplo investimento em saneamento básico. Esta é uma das causas primeiras da epidemia. Devemos estar unidos em torno do Porto de Santana, com apoio da ampliação da área portuária pública e as iniciativas privadas de uso, em especial no terminal de uso privativo e na unidade beneficiadora de grãos, na Ilha de Santana, fundamental para que nos tornemos um importante polo de escoamento e produção de grãos no Brasil. Também, como já disse, é necessário garantir a continuidade e agilizar as obras do Aeroporto Internacional de Macapá, retomada ano passado, graças a um esforço conjunto da bancada federal. Por fim, este pacto deve também englobar os problemas de energia elétrica, que passará por uma solução sustentável para a situação da Companhia de Eletricidade do Amapá. O último item do Pacto pelo Desenvolvimento do Amapá se refere à superação de alguns gargalos institucionais que dificultam o crescimento da nossa economia. Não tem crescimento de economia se nós não tivermos, primeiro, regularizado o processo normatizado, o processo de regularização fundiária no Amapá. Esse processo se arrasta há anos, assim como se arrastava a Zona Franca Verde, sem que o setor produtivo consiga obter os títulos definitivos de suas terras. Isto encarece a atividade rural, que é crescente e prodigiosa no Amapá. Isso torna o crédito mais caro, em alguns casos, inacessível. O produtor rural necessita de segurança jurídica para a sua atividade. Não terá segurança jurídica enquanto não for findado o processo de regularização fundiária do Amapá. Isso é urgente e, para isso, é necessária a mobilização de todos os agentes políticos. Por fim, não há ambiente para investidores e para investimentos se não tiver a famosa segurança jurídica. Nós temos que constituir, em função da Zona Franca Verde, um ambiente institucional para investimentos e a partir do incentivo tributário que a Zona Franca Verde possibilita. Por isso, o empreendedorismo tem que ter não somente as garantias da Zona Franca Verde, mas também os municípios de Macapá e de Santana, assim como o Estado, necessitam editar o quanto antes um pacote de incentivos tributários para que indústrias possam se instalar no Amapá. Meus senhores, minhas senhoras, enfrentar a crise em todo o país é tarefa de todos neste momento. O que eu demonstrei aqui neste pronunciamento é que, em meu Estado, devido em especial à dependência dele do setor público, a crise tem tido efeitos mais dramáticos. Reforço aqui este apelo final. Somente um pacto de todos os atores políticos, de todas as lideranças políticas, independente de qualquer partido, de todos os agentes empresariais, da sociedade, poderá apontar para o Amapá uma alternativa para a superação da crise. Crise, como se diz no grego, é também possibilidade e oportunidades. Aliás, já concluindo, senhor presidente, eram os gregos que diziam que toda crise imbuía na sua essência a possibilidade de novas oportunidades. Que da crise, e que em especial da Zona Franca Verde, nós possamos encontrar possibilidades para superar a crise e para que não somente o Amapá, mas o Brasil possa sair vencedor e mais forte.